Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Hiperfoco da Semana. Esse podcast que tem um nome bem óbvio, onde eu conto os meus principais hiperfocos da semana. Ai, gente, eu já tentei gravar esse episódio antes, mas não tive muito sucesso. E é uma coisa que tem acontecido com frequência nesses últimos 3 episódios que eu tive. O último eu também cheguei a regravar, se não me engano, não tinha gostado da primeira versão, ou não, eu acho que eu cheguei a editar e postei do jeito que ele estava. Não lembro, mas esse eu decidi regravar sim. Eu decidi regravar porque eu senti que eu tinha falado de muitos tópicos no mesmo episódio, sabe? Isso me incomodou um pouco. Eu sei que a ideia é hiperfoco, né? Então era pra eu jogar esses pensamentos aleatórios e tudo mais, mas eu senti, logo depois de gravar, eu não cheguei nem a tentar editar. Senti que eu tinha falado de tópicos demais, sabe? E aí, aqui tentando refazer o roteiro, né? Tentando reescrever eu encontrei uma matéria que eu tinha separado aqui, porque eu tinha me impressionado. Eu encontrei essa matéria no Twitter, no Twitter, porque eu não sei chamar de X, né? E é do G1. E essa matéria muito me impressionou, inclusive essa matéria fez com que eu fosse buscar na casa da minha mãe, ver se eu achava uma Cybershot que eu tinha. A matéria é 1000 vezes melhor que celular. Porque as câmeras Cybershot estão saindo da gaveta direto para o rolê dos jovens. E eu já tinha visto isso acontecendo de certa forma. Eu tinha visto na internet algumas pessoas recuperando as Cybershots, tirando fotos, depois tendo essa nostalgia, né, de colocar o celular no computador, depois passar as fotos pro computador. Tinha visto isso acontecendo há um tempo atrás, diria. Não é nenhum fenômeno novo. Mas essa matéria é, tipo, de 4 dias atrás, olha, de 5/4. E achei interessante, porque ela traz. Porque as pessoas que eu vi fazendo isso são pessoas da minha idade, mais ou menos, criadoras de conteúdo da minha faixa etária. Mas essa matéria aqui fala de geração Z. Olha, geração Z, que são nascidos entre 95 e 2010, vem trocando smartphones por câmeras digitais dos anos 2000, em busca de fotos mais naturais, a foto craqueladíssima, menos perfeitas e com uma boa dose de nostalgia. Nostalgia de quê, né? Se eles nasceram entre 95 e 2010, eles eram crianças. Talvez seja essa nostalgia de ver alguém usando, né, essas câmeras Cybershot. Fala aqui, olha, elas são pequenas, têm poucos megapixels e estavam esquecidas no fundo da gaveta até agora. As câmeras digitais que fizeram sucesso nos anos 2000 caíram no gosto da geração Z. E elas têm aparecido em festas, viagens em escola. Ah, não. Elas têm aparecido em festas, viagens e até nas escolas, onde a restrição ao uso de celulares fez as pessoas recorrerem, os alunos recorrerem a essas máquinas. Olha que interessante, tem uma menina aqui de 20 anos que fala, ó, usar a mesma câmera que minha mãe usava dá uma sensação boa de nostalgia. É uma experiência muito diferente do que no celular. E eu não sei, eu gostaria de ter achado a minha. Gostaria, sim. Procurei ela. Eu lembro que eu tinha uma Cybershot, eu não lembro se ela quebrou. A última memória que eu tenho dela, eu tinha uns 16 anos e eu lembro de eu molhando ela. Mas eu acho que ela sobreviveu depois de ser molhada. Depois eu tive uma outra câmera que foi roubada, infelizmente. Mas a Cybershot eu queria ter encontrado na casa da minha mãe. Talvez eu volte lá, naquele armário e tente encontrá-la, sabe? Talvez até por essa nostalgia e pra encontrar fotos antigas. Eu não tenho fotos antigas, gente. Eu nunca tive muito apreço por guardar fotos e nunca entendi quem tem esse apreço. Sabe? Eu não sei. Sempre, tipo, passava tempo, deletava. Nunca tive isso muito de guardar fotos. Só que de um tempo pra cá eu tenho percebido que foi um erro. Olha, estamos indo para outro lugar, mas realmente é uma coisa que eu tenho pensado recentemente. Eu não tenho muitas fotos salvas. Eu já troquei de perfil de Instagram, tipo, de deletar um perfil inteiro e mudar para outro, e aí é o que eu uso até hoje. E hoje eu não deleto mais nada, então as fotos, as coisas estão lá. Mas as coisas de Facebook, por exemplo, eu acho que eu deletei um Facebook. De Orkut eu não tenho mais essas fotos. E eu sempre estranhei as pessoas que tinham. Sinceramente. Eu sempre sei as pessoas que pegavam fotos, assim, de 10 anos atrás e falavam: "Nossa, olha que legal, não sei o quê". Porque eu não tenho essa sensação de nostalgia, sabe. Talvez porque eu sou gay e eu acho que eu não estava vivendo o melhor da minha vida naquela época e não faz diferença nenhuma eu ter ou não, não sei. Não acho que seja isso, sinceramente. Eu só nunca tive essa questão com o passado, sabe, em querer relembrar e querer guardar coisas. Eu tenho um desapego muito fácil. Só que hoje, no auge dos meus 30 anos, eu confesso que eu sinto um pouco de falta, sim, de encontrar fotos antigas. Sinceramente, queria encontrar.
Por exemplo, quando eu tinha 16 anos de idade, eu fiz uma viagem pra Rondônia, na época que eu fazia parte da igreja e tudo mais, mas é uma viagem que eu gostei muito de fazer, eu lembro que eu conheci lugares super legais, e eu não tenho fotos disso até hoje. E as pessoas com quem eu viajei, eu não tenho contato mais pra pedir essas fotos, sabe, eu não sei se eu sou cara de pau hoje, quase 15 anos depois, chegar e falar: "Ai, você tem as fotos daquela viagem?" Porque eu acho difícil as pessoas terem, sabe, talvez fosse uma responsabilidade minha guardar essas fotos. E eu até te faço essa pergunta, meu caro ouvinte, você guarda as suas fotos do passado? Você guarda o seu passado? E você considera isso bom? O passado é sempre bom? Eu acho que ele é legal a gente poder ver e relembrar e ter essa nostalgia, mas eu simplesmente não tenho. E talvez até por não ter guardado, eu não tenho essa necessidade tão grande. Eu gostaria de ter sim algumas fotos, mas não sei se também faz tanta diferença na minha vida, porque eu tô falando agora, então tá fazendo diferença agora, sabe? Mas se eu for falar que isso foi o hiperfoco da minha semana, com certeza não foi. Tipo, eu fiquei muito mais hiperfocado na questão de recuperar a câmera e usar a câmera e ver se a câmera ainda funciona, do que necessariamente querer ver como eu era no passado, sabe? Não tenho essa coisa tão apegada assim ao passado, mas talvez devesse começar a me apegar ao presente. Será que eu não me. Olha. Tamo indo, hein, gente? Será que eu não sou tão apegado ao passado porque eu não era apegado ao presente? Porque na época que eu deletei as fotos, eu não pensei que elas poderiam ser algo que eu lembraria hoje em dia, sabe? Eu nunca parei pra pensar isso. Tipo, as fotos que eu tenho de antigamente, elas seriam nostalgia no futuro. E eu não pensei nisso na época, eu só falei: "Ai, não quero mais essa foto", deletei. Quando o Orkut foi deletado, eu lembro que acabou, né, na época acabou o Orkut, eu lembro que teve um movimento internetesco de salvar todas as fotos do Orkut, até teve gente que falou: "Ah, eu consegui recuperar as fotos do Orkut", sabe? Será que tem como recuperar as fotos do Orkut? Hoje, tipo, hoje, se eu quiser recuperar minhas fotos do meu Orkut, será que eu consigo fazer isso? Eu acho que eu quero tentar fazer isso. Só um minutinho, gente. Um minutinho foi mais rápido do que eu imaginava, porque a inteligência artificial já me respondeu. Não é mais possível recuperar fotos do Orkut. O Google removeu o orkut.com e apagou todos os dados da rede social. Pronto, não é mais possível. Então, pelo menos as do Orkut, eu já sei que eu não vou conseguir recuperar, não vai vir aí, e tá tudo bem também. Tá vendo? Não faz tanta falta assim, mas eu acho que seria legal. Será que então, sabendo disso, agora eu vou me apegar mais ao presente e vou guardar mais as fotos? Tô pensando aqui em comprar um pendrive. Tô pensando em comprar um pendrive pra colocar as fotos do meu presente, porque daqui 15 anos, quando eu tiver 45, eu vou poder olhar essas fotos de hoje. Ou será que elas ainda vão estar na internet? Porque hoje em dia eu já não apago mais com tanta frequência, sabe? Eu apago de arquivos, tipo fotos do computador. Eu deixo só as que eu mais gosto, apago, só que depois de um tempo eu falo: "Ai, vou apagar de novo", sabe? Não guardo tanto assim. No Google Drive, eu já deletei coisas do Google Drive sim, mas não deleto com tanta frequência. Talvez seja mais fácil no futuro encontrar coisas que eu esqueci de deletar, entende? Que eu vivo precisando de espaço, gente. Eu não compro espaço em lugar nenhum. Que tem isso agora também, né? Antes você salvava no seu computador e precisava de espaço sim, mas tipo, era mais simples. Hoje em dia você tem que comprar espaço. Tem que comprar o espaço no iCloud, tem que comprar espaço no Google Drive. Eu não compro espaço, eu acho que eu só comprei o espaço do iCloud sim, porque ficou me batendo essa propaganda na minha cara, mas eu não compro espaço nessas coisas, então não sei se eu vou ter essas fotos pra sempre, sabe? É uma ótima pergunta. Eu tinha, por exemplo, um outro celular da Apple, muitos anos atrás, 2018 mais ou menos. E aí, depois dele, quando o celular quebrou, eu troquei pra um dispositivo Android. E eu simplesmente falei: "Ah, não preciso mais disso". A questão é, eu não sei nem que e-mail eu usei pra criar aquela conta do iCloud. Eu não sei nem qual e-mail pra eu falar assim: "Posso tentar recuperar o e-mail pra tentar recuperar o iCloud daquele outro celular que eu tinha". Não vou fazer isso, não vou, mas eu deveria tentar. Acho que eu deveria sim tentar fazer isso, acho que seria importante. Gostaria muito de saber de vocês, meus caros ouvintes, se vocês têm esse apreço por fotos e por memórias, porque eu simplesmente não tenho e tô sentindo que eu deveria ter. Eu acho que tá nascendo dentro de mim hoje um hiperfoco de que eu deveria ter esse apreço sim. Acho que seria interessante, viu? Trago inclusive a pergunta: será que esses jovens estão querendo usar essas cybershorts e tudo mais pra poder ter mídia física? Acho que não, acho que é meio vibes mesmo, né? É uma coisa meio de: "Ai, tô usando a câmera da minha mãe", eu acho que é mais isso. A gente tem isso com Polaroid, eu sou louco pra ter uma Polaroid, por exemplo. Mas eu sou louco pra ter uma Polaroid hoje, mas será que eu guardaria as fotos da Polaroid? Porque eu não tenho esse negócio de guardar coisas, talvez agora eu crie.
eu criei esse negócio de guardar coisas, mas no momento não tenho. Então, tá aí uma pergunta pra se fazer. Você guardaria fotos de uma Polaroid? Ou você tiraria foto da foto e guardaria essa foto numa mídia digital? Eu sou a única pessoa, será que... Não, não sou a única pessoa. Ai, como ele é único no universo, né, bonitinho? Tá se achando único, mas eu queria muito saber se as pessoas que me ouvem guardam coisas no meio digital e voltam a recuperar, e gostam de ver essas fotos antigas. Vocês têm esse apreço por fotos antigas? Porque eu sinceramente não sei. Se eu encontrar fotos antigas minhas, eu vou postar no meu Instagram, viu? Pode me seguir lá no Instagram, @VictorAlves_eu, porque eu vou amar se eu encontrar essas fotos. Eu me comprometo a procurar agora. Depois que eu editar esse episódio e postar ele, eu me comprometo a procurar. Acabei não terminando de ler a matéria do G1, mas ela foi só ali pra poder discutir. Eu gostei muito de como acabou fluindo essa conversa com você, meu caro ouvinte. E agora a gente vai para o quadro de recomendação da semana. Esse é o quadro do nosso podcast, onde eu recomendo alguma coisa que eu assisti, ouvi, comi, bebi, experimentei durante a minha última semana ou durante meus últimos dias, algo que eu quero recomendar para vocês, tá bom? Então, na recomendação de hoje, e o quadro chama recomendação mesmo, tá? Não tem outro nome. Não consegui pensar, se você tiver ideia de algum nome, me fala. Nessa semana, eu vou recomendar o filme Clímax, do diretor Gaspar Noé. O Gaspar Noé, não sei como se pronuncia o nome dele. É um filme franco-belga, então é francês e belga, né? Franco-belga, de 2018, dirigido por esse diretor aí, Gaspar Noé. E foi uma recomendação de um amigo. Ele falou assim: ai, Vitor, você tinha que assistir esse filme, porque é um filme ali psicodélico. E estou sim interessado em coisas psicodélicas do universo psicodélico. Gostei muito. Porque é um filme de terror psicológico e é um filme meio psicodélico, assim, porque ele conta exatamente uma viagem, uma bad trip, né? Eu vou ler aqui, tem como que chama? Uma sinopsezinha na Wikipedia, e eu vou ler essa sinopse porque assim eu não dou tanto spoiler, né? Então, ó, situado em 1996, o filme segue uma trupe de dança francesa que realiza um ensaio de dias de duração em uma escola abandonada. A última noite de ensaio é um sucesso e realmente, gente, a cena de dança é maravilhosa. Mais um momento do after party, né, tipo pós-festa do grupo, toma um rumo sombrio quando a tigela comunitária de sangria é enriquecida, o texto fala enriquecida, não sou eu, com LSD. Então eles tinham tipo uma tigela de sangria ali de bebidinhas pra eles beber. Se fosse aqui no Brasil, seria uma tigela de caipirinha ou de corote, tá bom? E alguém foi lá e colocou LSD, né, que é um ácido alucinógeno, né, uma droga, deixando cada um dos dançarinos em estados agitados, confusos, psicóticos. Só que como são muitos dançarinos, muitos personagens, cada um teve essa experiência dessa trip, dessa viagem aí psicodélica de uma forma diferente. E o filme me surpreendeu muito, porque eles não usam efeitos especiais para mostrar essa viagem. É só jogo de câmera, iluminação, os atores, né, as expressões dos atores mostram muito como eles estão se sentindo, então você consegue embarcar nessa viagem com eles a partir dos focos de câmera. Uma coisa que me impressionou sobre esse filme nas curiosidades foi que ele tem muitos planos longos, quer dizer que o filme tem muitos momentos em que é tudo gravado sem cortes, assim. Tem um plano aqui que eles falam que são 42 minutos longo. Então, tipo, vai acontecendo uma coisa atrás da outra, a câmera vai meio que andando pelo cenário e vai tudo acontecendo. Confesso que em alguns momentos isso deixa o filme um pouco monótono, sim, principalmente no início, tá? O início é bem monótono. Me forcei a assistir esse início sem pular, porque eu senti que era o que o filme pedia. E realmente, eu acho que a monotonia do começo faz com que tudo que acontece depois do meio pro final, faça com que o filme aconteça de uma forma muito diferente na sua mente, sabe? Então essa é realmente uma recomendação que eu queria dar pra vocês. Outra coisa que me surpreendeu é que o elenco do filme é composto quase exclusivamente por dançarinos, porque realmente tem cenas de dança, é um grupo de dança, né? E eles não tinham experiência com atuação, então é um filme meio experimental. Inclusive aqui na Wikipedia, eu não sei se é verdade, né? Fala que o elenco ele não teve uma direção de diálogos necessariamente. Então eles puderam levar a história da maneira como eles queriam que
que acontecesse, sabe. Então é um filme que tem essa aura meio experimental, mas ao mesmo tempo maravilhoso, uma fotografia muito bonita, cenas surpreendentes, eles colocarem esses dançarinos, né, muito bons dançarinos tendo essa viagem, é maravilhosa. E uma coisa que me impressiona, que vai impressionar você também, é que o filme é baseado numa história real. Sim, gente, em algum momento, nos anos 90, no passado, alguém decidiu jogar LSD na bacia de bebida de um grupo de dança. No filme acontece um monte de desgraça. Um monte de desgraça, é uma baita de uma bad trip, não é tão legal. Não, tipo assim, o filme é legal, mas quero dizer, tipo, a viagem deles é terror, né, é terror, é aquele tem tensão ali. Então no filme é esse terror intenso, então tem muitas cenas extremamente intensas, até porque tem essa ideia de fazer essa viagem ali, né. Mas na vida real eu fiquei impressionado, porque vou contar essa no porque agora é a notícia, então não é spoiler, tá. Na vida real, quando isso aconteceu, porque é baseado em fatos reais, eles sentiram ali que estavam sob efeitos, deitaram e esperaram passar. O que tá tudo bem também. Não tô torcendo pra ter acontecido desgraça, mas é que eu assisti com tanto afinco e fiquei assim: "Caramba, isso aconteceu de verdade", e não, foi tranquilo, tá. Eles viram lá que, jogaram droga aqui na nossa bebidinha. Vamos deitar e vamos esperar passar, tá? Ir pra um lugar seguro e tudo mais. Então essa é a recomendação da semana. Assistam o filme Clímax, de 2018, é um ótimo filme. Muito obrigado, Giovanni, pela recomendação. E é isso, esse é o episódio de hoje. Muito obrigado por ouvir e assistir, e a gente se vê no próximo episódio. Não se esqueça que eles estão disponíveis aqui no Spotify e também no YouTube, tá bom? Tchau, tchau.